Oi, oi, oi! Mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito interessante, porque eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência tirando a minha CNH pela CNH Brasil. Então, se você também tá fazendo esse processo e quer tirar algumas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar como foi a minha experiência e como foi que eu tirei a minha CNH, gastando pouco e bem rápido. Então, pessoal, esse ano, né, começou a valer o projeto, né, da CNH do Brasil. Então, eu já fiquei interessada em saber como é que iria funcionar e tudo mais, mas eu não conhecia ninguém que tinha feito. Daí eu disse, então eu vou tentar. Aí, gente, eu comecei a fazer o processo, iniciar o processo em janeiro desse ano, que foi logo no começo. Então, assim, quase ninguém tinha feito ainda. E daí eu decidi fazer para a categoria A e B, que é carro e moto, certo? Aí o que acontece? O primeiro passo foi começar o cursozinho online que tem na própria plataforma do Gov. Então, esse cursozinho você consegue fazer ele mais ou menos uns 2, 3 dias, depende da quantidade de tempo que você tem disponível. Porque ele é bem rapidinho, se você tiver o dia livre, você consegue fazer de boa. E daí, no meu caso, eu levei uns 2 dias, eu acho, pra fazer. E tem áudio, ele é composto de áudio, de texto pra você ler. E ao final, tem um simulado no qual você vai testar os seus conhecimentos pra sua próxima prova, que vai ser a sua prova de marcar questões, né? A sua prova objetiva. A prova teórica, que a gente chama. E na prova teórica você tem que acertar 21 questões de 30 que são, certo? Aí pronto, eu fiz o cursinho lá, que é disponibilizado no próprio plataforma do Gov. Depois disso, eu fiz o simulado final e daí você recebe um certificado lá no próprio site mesmo. Aí o que foi que eu fiz? Eu baixei o aplicativo da CNH do Brasil no meu celular. Muito fácil de baixar também, bem tranquilo. E entrei com o meu Gov, né? E daí, quando você entra lá, que você loga com os seus dados, você já acompanha meio que o passo a passo de como é que você vai fazer para chegar até o final, que é conseguir a CNH, certo? Então, eu fui acompanhando por ali. Aí o próprio site, o próprio aplicativo, ele mostra quais são as próximas etapas. A próxima etapa, depois que você termina esse curso, pelo menos quando eu fiz, e eu tô falando isso aqui no ano de 2026, tá? A próxima etapa era fazer os testes. Na época que eu fiz, não existia ainda o teste toxicológico para categoria A e B. Agora é obrigatório, né? Na minha vez, era só o teste psicológico e o teste físico, né? O clínico, no caso. O teste psicológico foi bem tranquilo. Eu dei uma pesquisada aqui no YouTube mesmo de como era que funcionava. E tinha visto que eram algumas atividades, né? Aquela famosa do palitinho caiu na minha, caiu também sobre questão de figuras, de identificação de padrões, essas coisas assim. Foi bem tranquila e bem rápida a minha prova psicológica, o teste psicológico. E nesse mesmo dia, nessa clínica, você também tira a foto que fica na sua CNH e também ele pega as suas digitais nesse mesmo dia. E também a assinatura que fica na sua CNH. Aí, no mesmo dia que eu fiz as fotos, as digitais e o teste psicológico, também faz o teste clínico lá na mesma clínica. Tudo no mesmo canto. Pelo menos quando eu fiz foi assim. Isso aqui em Maceió, Alagoas, tá? Aí, com o clínico é um médico, então ele só fez algumas perguntas e também alguns testes. Como o meu era para categoria A e B, aí ele fez em mim, além do teste de visão, então assim, eu colocava o olho numa espécie de binóculo, e daí ele me perguntava quais eram as cores que eu tava vendo, quais eram as letras, pra saber se eu enxergava direito, né? E também fazia um teste que era tipo assim, do nada, ele jogava um flash bem forte assim no seu olho e depois ele colocava uma placa de trânsito pra você ver. E daí você tinha que dizer qual era a certa, né? Aqui foi assim comigo. E também ele fez um teste de força. Ele mandou eu apertar um negócio que eu não sei o nome, que no caso é um teste de força que ele fez. Além de perguntas básicas, se eu já tinha quebrado o braço, perna, essas coisas.
mas também foi super tranquilo. E daí no outro dia eu só fiquei aguardando o resultado. E o resultado aqui em Maceió é simplesmente eles não lhe chamarem, não ligarem pra você. Então a mulher da clínica tinha falado, olha, se a gente não ligar pra você até amanhã, tal hora, é porque você foi aprovada. Aí eu falei, tá certo. Ah, gente, e pra fazer esses exames, você tem que pagar a taxa, né? Então eu fui no Detran, antes de fazer os exames, e peguei lá um papel que tinha informando o pagamento da taxa pra eu realizar os exames, certo? Então essa taxa, ela pode variar de estado para estado. Aqui, acho que foi 180, se não me engano. Aí pronto, depois que eu paguei, eu fui fazer os exames na clínica, que foi esses que eu falei pra vocês. E pegar também as digitais e tirar a foto. Aí pronto, passando no teste psicotécnico, né, psicológico, eu fui e marquei a data da prova teórica. A prova teórica tem, assim, pelo menos aqui em Maceió, tem muitos dias disponíveis. Então eu só marquei um dia que eu achei legal pra mim e fui. Mas assim, eu dei ainda um tempo de mais ou menos, acho que uns 15 dias, sabe? Eu marquei, tipo, hoje, daqui a 15 dias, pra que eu pudesse estudar pra fazer uma boa prova, né? Aí pronto, eu fiquei estudando em casa, no YouTube mesmo. Tem vários vídeos aqui no YouTube das pessoas explicando, porque assim, cada prova tem o seu macete, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu nunca tinha visto como era a prova do Detran antes, além do simulado que eu tinha feito lá no próprio site do Gov. Aí, então, eu fui estudando pra vendo como eram as questões que caía, como era normalmente, assim, as perguntas, o estilo de pergunta, essas coisas. Então, eu fui tudo assistindo mesmo pelo YouTube e no próprio Google, se você colocar, tipo, testes, prova teórica, e você conseguia fazer alguns simulados. Então, eu ficava fazendo isso e também repetindo no próprio site do Gov, da CNH do Brasil, também tem esse simulado para você ficar fazendo e testando seus conhecimentos. Aí daí eu fui fazer a prova teórica, né? Chegou o dia de fazer a prova teórica, eu fui. Foi no próprio Detran aqui do meu estado. É uma sala que fica várias cabinezinhas e é cheia de câmeras. Então, assim, você não tem acesso a nada, né? Só faz só você, sem consulta nem nada. E é super vigiada essa sala. E é um computador, assim, um computador meio que um tablet, sabe? Você vai tocando na tela e já vai respondendo. E como eu falei, foram 30 questões. Pronto, fiz as questões, achei bem tranquilo. Inclusive, acertei todas, porque foi super tranquilo mesmo a prova, foi bem de boa. Aí, depois disso, você só espera sair o resultado da prova teórica. Pelo menos aqui no meu estado, quando eu fiz, não saiu na hora. Só saiu depois de 72 horas. Demorou bastante, porque eu acho que também tava muita gente fazendo, né? Muita gente entrando nesse processo. Aí, pronto, depois que eu fiz a prova teórica, eu, em tese, né, já teria que fazer a prova prática. No caso, fazer as aulas mínimas e depois fazer a prova prática. Aí daí eu ainda esperei um pouquinho, porque as aulas mínimas aqui no meu estado estavam em torno de 200 a 250. Só que como o meu era duas categorias, né? Moto e carro, se tornava 200 e 250 de um, 250 de outro, né? Então eu ainda esperei um pouquinho pra fazer essas aulas. E também, como eu tava fazendo assim que começou esse projeto do CNH do Brasil, as altas escolas ainda estavam se adaptando, né? Não estavam sabendo como lidar muito bem. Aí o que acontece? Eu, apesar de botar pra fazer categoria A e B, nunca tinha pego em carro e moto. Mas eu decidi que eu ia aprender carro e moto. Então, pra mim, que não sabia dirigir nada, eu comprei mais aulas além das obrigatórias. Que isso é normal, né? Você consegue comprar mais aulas além das obrigatórias. Mas o mínimo mesmo é 2 de carro e 2 de moto. E não é hora de aula, é a aula. A aula do Detran parece que ela tem em torno de 45 minutos, é algo assim. Não é uma hora inteira. Aí pronto, gente, de carro, como meu pai tava com carro, então eu pedi pra ele ficar me ensinando, né? Então, assim, se eu for contar quantas de carros eu fiz, eu acho que eu fiz umas 10, assim, no total. Tipo, de dias que a gente saiu pra ir dirigir e aprender, né?
A partir nas primeiras, assim, no primeiro dia, foi difícil, né? Porque eu nunca tinha pego em carro nem nada do tipo. Mas eu acho que a partir da sétima aula, assim, sexta aula, eu já tava mais desenrolada. E do resto foi só pra ir pegando mesmo o jeito pra fazer uma boa prova prática, né? E daí comprei também, no caso de carro, na autoescola eu comprei só as mínimas, que foi 2 de carro. Já de moto, como eu não tenho moto e também não conheci ninguém que tinha, eu comprei as aulas lá da autoescola. Então eu comprei no total 7 aulas. 7 aulas. Foi. E moto, assim, queira ou não queira, gente, é bem mais prático e rápido de você aprender do que carro, né? Pelo menos pra mim, a experiência foi essa. Eu achei muito mais tranquilo aprender moto do que aprender carro. Porque assim, você nada de carro, você tem que nada de moto, você tem que aprender a fazer o percurso para passar na prova do Detran. Então, assim, o percurso é todo na primeira marcha, não tem muito segredo. Já de carro não, né? Você tem que saber realmente andar com o carro, porque é um circuito maior, pelo menos aqui em Alagoas, é um circuito maior, um circuito com curvas, tem sinal de trânsito, tem tudo, assim. Pra mim, eu achei uma prova bem feita, sabe? As duas são bem feitas, mas pra mim, no meu caso, eu achei mais complexa a de carro, porque você fica com mais medo, né? Pelo menos a minha experiência foi essa. Já de moto, não. Eu achei mais tranquila, apesar de ser algo novo também pra mim. Mas foi bem tranquilo, inclusive foi bem rápido também. Pronto, gente, então eu comprei as aulas, fui fazer as aulas da autoescola. Daí, quando você faz, você fica olhando lá o seu aplicativo do CNH do Brasil e aí ele mostra, ó, você já fez as aulas, tal, pronto. Agora já pode marcar a prova prática. Aí pronto, quando eu fiz as aulas, que eu olhei lá, quando você faz as aulas, no mesmo dia você já consegue marcar a sua prova prática. Só que aqui em Alagoas, como tinha muita gente fazendo, eu acho, né? Então tava com poucas vagas. Então eu marquei, eu acho que lá em março, e a de carro eu fiz acho que em abril, e a de moto eu vim fazer agora em junho, porque só tinha vaga pra junho mesmo. Aí pronto, marquei e esperei o dia. Fiz a de carro, graças a Deus passei de primeira, foi bem tranquilo também. Então, como eu falei, eu treinei bastante, né, a de carro, pra fazer um bom percurso e tudo direitinho. E a de moto foi agora em junho, faz pouco tempo que eu fiz. Fui inclusive dia 16 de junho. Não tem nem tanto tempo, assim, não tem nem um mês. Aí pronto, esperei pra fazer a de moto, né? Fiz a de moto, também passei de primeira, graças a Deus foi bem tranquilo também, sabe? Inclusive até o próprio instrutor eu achei bem mais tranquilo do que quando é no carro. No carro você fica mais tenso porque literalmente a pessoa está do seu lado, né? No de moto você fica sozinho e ele só fica olhando de longe. Pronto, feita a etapa da prova prática, você já pode pedir a emissão da sua CNH. Aqui, pelo menos em Alagoas, eu recebi um e-mail falando, né, que eu tinha sido aprovada e que em breve iria chegar a minha CNH no endereço cadastrado lá, né? Então, a CNH física chegou depois de uns 4 dias, eu acho. Chegou pelos correios. Já a CNH digital, que é no próprio aplicativo da CNH do Brasil, saiu no dia seguinte. Eu fiz a prova hoje, no dia seguinte já estava lá a CNH digital. É super rápido. Depois que você faz a prova, é super rápido. E assim, o meu só demorou essa questão mais ou menos de 6 meses, porque como eu falei, né, eu fiquei aguardando um tempo, como eu tava com outras tarefas para fazer, eu fui fazendo no meu tempo. Porque atualmente, né, pra tirar a CNH não tem mais prazo como tinha antigamente. Antigamente você tinha um prazo pra cumprir, hoje em dia não tem mais. Então a minha levou em média 6 meses pra que eu conseguisse finalizar e também devido à questão da própria agenda do próprio Detran, né, que acabou sendo demorado a marcação da prova prática. Mas assim, gente, de maneira geral, eu achei super tranquilo todo o processo, que antigamente, né, eu já tinha o desejo de fazer, tirar a CNH há muito tempo, mas eu não tinha feito ainda porque todo mundo me falava que era uma coisa bem trabalhosa, né, eu não sei como era direito a fundo, que eu não tinha procurado saber a fundo como era antes.
porque eu sempre desistia, porque eram, assim, valores absurdos, né? Bem caro mesmo. E sempre o pessoal falava, assim, pelo menos das autoescolas que tinha perto da minha casa, que eles eram bastante enrolões, essas coisas e tal. Então, assim, normalmente eu nunca não tinha botado pra frente ainda esse desejo que eu tinha. Mas aí esse ano fui fazendo, consegui, graças a Deus. E assim, foi bem tranquilo. Recomendo muito quem quiser fazer, aproveitar, né? Fazer pela CNH do Brasil. Foi bem, bem tranquilo. Se você, inclusive, já sabe dirigir, vai ser muito mais rápido ainda, né? Porque você só vai precisar comprar as aulas mínimas. E, gente, depois que você faz, é uma vitória, né? E foi maravilhoso. Amei. E aqui em Alagoas tá bem tranquilo de fazer, pelo menos, né? Não sei como tá nos outros estados, mas aqui foi bem de boa mesmo. E você tem mais autonomia, né? Fazendo pelo CNH do Brasil, pelo menos no meu caso. Ah, você ainda pode fazer pela autoescola se você quiser. Mas pela CNH do Brasil é bem tranquilo, não tem nenhum bicho de sete cabeças e você consegue fazer no seu próprio tempo, né? Então foi isso a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.